Olá pessoal, olá família atípica, nós estamos aqui para mais um encontro e hoje nós vamos falar mais uma vez, já falamos em outras ocasiões, sobre curatela, mas hoje eu quero falar sobre a curatela compartilhada. Por que que a curatela é compartilhada? Por que que é importante uma pessoa ter mais de um curador para assegurar os cuidados com a pessoa que, em razão de alguma deficiência, não consegue se determinar sozinha frente aos desafios do dia a dia? Você quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, toda vez que eu vou falar sobre curatela, eu sei que muitos dos membros desse canal já sabem, já assistiram outros vídeos sobre curatela, já têm experiência prática na vida com curatela e, portanto, não precisa de todas essas explicações que eu vou dar aqui. Mas existem pessoas que estão ouvindo essa expressão pela primeira vez, ou que já ouviram antes, mas não têm ideia de como é que isso funciona. Por essa razão, eu vou explicar primeiro, bem rapidamente, o que é curatela e para que ela serve. É assim. Curatela é um processo judicial que tramita na justiça. Participam desse processo o juiz de direito, um representante do Ministério Público, um promotor de justiça e as partes. Quem são as partes na curatela? Na curatela, as partes são a pessoa que se candidata a ser curador, a pessoa que se dispõe a prestar os cuidados para aquela pessoa que tem deficiência e a própria pessoa com deficiência. Para haver curatela, a pessoa com deficiência tem que ter mais de 18 anos. Porque se tiver menos de 18 anos, aí não é curatela, aí é tutela. Quando a gente está falando de uma pessoa responsável que toma decisões no lugar de um menor de idade, a gente está falando do tutor, ou aquele que exerce a tutela. Quando a gente fala de um adulto decidindo no lugar de outro adulto, porque esse outro adulto tem deficiência, nós estamos falando de curatela. Pois bem, quem tem filho deficiente, muitos de vocês têm, sabe que quando o menino completa 18 anos, se a deficiência dele se manifesta num grau tal que ele não consegue, ou é pouco provável que ele consiga exercer os atos da vida civil com independência e autonomia, é necessário que alguém tome essas decisões, esses cuidados e fale com a sociedade, com os órgãos públicos, com o governo, com o Estado, com a iniciativa privada, no lugar dessa pessoa. E essa pessoa que vai tomar essas decisões, que vai assinar no lugar dele, que vai proceder aos expedientes burocráticos para atender todos os interesses dessa pessoa, vai ser o curador. E aí, da mesma maneira que as pessoas já me perguntaram quem é que vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui, uma outra pergunta surgiu da resposta que eu dei à primeira. A resposta que eu dei a essa primeira pergunta de uma mãe aflita, quem é que vai cuidar do meu filho quando eu não estiver aqui? E se eu morrer, quem é que vai cuidar do meu filho? Eu respondi assim, olha, todo mundo tem direito de fazer testamento. No testamento, a gente pode colocar uma cláusula testamentária dizendo que gostaria que fulano e beltrano fossem curadores do filho caso o genitor ou a genitora testadora vier a falecer. Naturalmente, isso é uma disposição de ato de última vontade do testador, mas que depende de conversar com as pessoas, né? Se eu confio em alguém para ser curador do meu filho com deficiência, quando eu não estiver mais aqui, logicamente, eu tenho que conversar com essa pessoa que eu confio, com esse curador, para que esse curador aceite esse munus, esse encargo de cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui, quando eu tiver passado, como dizem, dessa para melhor. E aí, como tem pessoas que não se contentam com essa solução, já me perguntaram, tá bom, se eu não estiver mais aqui, eu deixo no testamento um curador, mas e se esse curador também falecer, logo depois de mim? Ou seja, eu tenho o meu filho, que é o Júnior completou 18 anos, eu estou exercendo a curatela do meu filho, porque ele se tornou maior de idade e precisa ter um curador, e eu deixei no meu testamento que quem vai ser o curador é o Manuel. O Manuel é um tio do meu filho, é meu irmão, uma pessoa em quem eu confio muito, e eu fico seguro, deixando no meu testamento, que o Manuel vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui.
Mas eu faleço, Manuel assume a curatela, dias depois, morre Manuel. O que fazer num caso desse? Gente, é simples, é a coisa mais simples do mundo. Quando a gente nomeia curador testamentário ou institui o curador ainda em vida, a curatela pode ser compartilhada. Esse encargo pode ser dividido. Tem previsão expressa no Código Civil de que o juiz pode deferir a curatela compartilhada, e não só no testamento. Por exemplo, se você é pai de uma criança com deficiência, se você sente que essa pessoa com deficiência, ao completar 18 anos, ele ainda não desenvolveu habilidades para ter autonomia e independência nos atos da vida civil, você pode e deve mover o processo de curatela. Então, nesse momento em que você vai curatelar o seu filho, você pode comparecer em juízo com mais 1, 2, 3, 4, quantas pessoas você quiser, para que o juiz nomeie a todos como curadores. E todos vão exercer a curatela compartilhada, de modo que, se um faltar, o outro assume. E todos os curadores são igualmente responsáveis pelos cuidados e pelo bem-estar daquela pessoa curatelada, porque a curatela serve para isso, gente. Não é para tomar a frente e decidir contra a vontade do outro que tem deficiência, não. É para ajudar, é para melhorar, é para facilitar a vida dele, para botar essa pessoa longe de perigo. Então, gente, curatela compartilhada. A curatela compartilhada pode ser instituída tão logo seu filho complete 18 anos, basta que você procure um advogado e converse com as pessoas que você gostaria que fossem, de forma compartilhada, também curadores do seu filho. Ou, se isso não foi feito nesse momento, isso pode ser alterado, né? Na vigência da curatela, pode ir lá comparecer outras pessoas e o juiz estender essa curatela de modo compartilhado a essas outras pessoas, ou você pode também instituir em testamento quem serão os curadores de seu filho quando você, eventualmente, não mais estiver aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha achado útil esse vídeo, e se você achou útil esse vídeo, você vai fazer uma coisa, você vai se inscrever nesse canal, porque esse canal tem muitos outros vídeos úteis e toda semana a gente está lançando vários outros. E, além disso, vai dar um joinha, vai clicar no sininho para ser notificado de outras produções e vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nos assuntos que a gente aborda por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.